Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Mulheres no Esporte. Eu sou a Liana Coelho e hoje eu vou entrevistar a Aline Pellegrini. Ela é ex-atleta e atual diretora de futebol feminino na Federação Paulista. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder bater esse papo. Obrigada. Bom, Aline, começa contando pra gente, como que é ser dirigente de futebol no Brasil? Uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente fala, desse futebol que o brasileiro tanto ama, tanto acompanha, dedica tempo, dedica investimento, uma série de fatores. Então, uma responsabilidade muito grande, uma vez que tudo isso que eu falei sobre o brasileiro e o futebol está muito mais atrelado ao futebol dos homens, ou essa cultura, essa história foi sendo criada para que esse futebol tivesse mais essa diretriz, ou esse olhar para o futebol praticado pelos homens e não pelas mulheres. Então, aí entra a Aline com essa responsabilidade de transformar um pouco essa percepção de que esse futebol também é praticado por mulheres, que as competições também precisam ser bem desenvolvidas, ter um número grande, mas a gente está em momentos diferentes, do processo de desenvolvimento do futebol dos homens. Então não dá para a gente comparar quando o Brasil teve uma proibição por praticamente 40 anos, onde as mulheres foram proibidas da prática, onde você tem a primeira Copa do Mundo dos homens em 1930 e a das mulheres em 1991, então a gente está falando de um gap de 60 anos, então é o mesmo futebol, ele é praticado por homens e por mulheres, mas a gente está em momentos diferentes de desenvolvimento e tem um porquê estar nesse momento diferente. E aí acho que muito do meu dia a dia é tentar minimizar esse atraso e trazer propostas, estratégias para que a gente possa acelerar cada vez mais esse processo de desenvolvimento do futebol das mulheres no estado, no Brasil. Bom, ainda são pouquíssimas as mulheres nesse espaço. Qual é a importância, na tua opinião, de ter essa representatividade, de ser uma mulher negra à frente de um cargo de comando no futebol feminino? Ainda tem muito, somos poucas, e somos poucas como dirigentes, somos poucas como técnicas, somos poucas ainda como narradoras, e acho que está muito atrelado a esse afastamento que teve da mulher do espaço do futebol, Então a gente está retomando esse espaço agora, se apropriando desse espaço que era nosso por direito lá atrás e teve ali uma separação forçada, digamos assim. Então, de novo, acho que ser hoje essa mulher ocupando esse espaço, novamente, traz uma certa responsabilidade. A gente fala muito de representatividade, mas a gente precisa transformar essa representatividade em quantidade. Então, acho que muito do meu dia a dia também é tentar pensar mecanismos para que isso possa acontecer, para que as mulheres se vejam ocupando esses espaços, querendo ocupar esses espaços, porque senão fica muito fácil. Você põe ali uma vaga, mas apareceu pouca mulher, mas por que apareceu pouca mulher? Então, a gente tem que ir buscando essa causa raiz do problema e não só falar, eu dei a vaga, tinha pouco, o problema não é mais meu. Mas é importante, a gente precisa estar nesses cargos, principalmente de decisão, de tomada de decisão, essa diversidade que é tão importante em qualquer modelo de gestão, seja corporativo, seja esportivo, que dá uma visão diferente, amplia, o leque de fazer essa gestão e olhar o todo, Até porque é isso, temos uma sociedade muito plural e a gente está aqui para fazer o futebol para essa sociedade dentro dessa pluralidade que tem. Bom, e antes de ser dirigente, você teve uma carreira muito vitoriosa, principalmente na seleção brasileira, de 2004 a 2012, foi medalhista olímpica, vice-campeã de Copa do Mundo, campeã pan-americana. A que tu atribui tanto sucesso? Eu acho que somos uma geração, um final de primeira geração de pioneiras que vem pós-proibição com muito mais dificuldade. Eu pego essas jogadoras ainda ali no final da carreira, então somos uma primeira, segunda geração que conquistou esses títulos, que trouxe aí essas conquistas para o Brasil. Acho que muito resilientes, a gente lutou, abre-se aspas, para jogar futebol, para ocupar esse espaço. Então, é uma geração que não sabia perder, não gostava de perder, não gostava de ser confrontada na sua capacidade, não gostava de ouvir nãos.
Então, acho que isso nos fez uma geração muito forte. Obviamente também que era um momento do futebol que ele está começando, né? Quando a gente pensa em Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2007 era a 91, 95, 99, 2003, era a quinta. Então ainda está muito novo para todo mundo. Por mais que você tenha outros países, que alguns também passaram por essa proibição, mas que aceleraram esse processo de desenvolvimento. Ou alguns que não passaram e que têm a cultura do futebol feminino mais enraizada. Ainda assim, é tudo muito novo ainda, é primeira, segunda Copa, essa diferença ela começa a aparecer depois, que aí consegue se sair bem as seleções ou os países que têm um planejamento de longo prazo mais sólido, que têm objetivos mais concretos, né, que estão buscando algo além desse resultado pontual. Mas acho que isso acaba ajudando também a gente nesse começo. Hoje não tem esforço só que vai fazer você conseguir ter esse resultado. Você precisa se planejar muito bem, precisa trabalhar, treinar muito, ter um planejamento muito estratégico para conseguir esses resultados. Acho que nesse ponto essa nossa geração ainda tinha um pouco dessa, né? A gente ainda conseguiu, digamos assim, se aproveitar um pouco desse, tá todo mundo começando, agora essa diferença vai ficando maior, mas eu acho que era uma seleção muito resiliente, que não gostava de levar desaforo para casa, não gostava de não, brigava muito com as americanas ali e retrucava no português, no embromation. Então, e uma seleção muito talentosa, muito também, acho que por essa luta, por essa busca de espaço, por estar jogando muito com os homens, e tá sempre tendo que estar um pouco melhor, ou provando alguma coisa que não deveria ser assim, mas que no nosso caso, acho que por fim das contas, acabou de uma certa forma sendo positivo e ajuda a trazer esses resultados. Bom, e para coroar ainda teve o PAN em 2007, né, com a medalha de ouro conquistada no Maracanã na frente de 70 mil torcedores, né? Como que foi viver essa emoção? Eu acho que ali, quando a gente pensa nisso que eu falei, dessa proibição, dessa dificuldade, dessas barreiras, é um divisor de água, né? Porque ali o Brasil passa, e a gente já tinha uma medalha de prata em 2004, mas que não foi tão... era na Grécia, Olimpíada, passou mais a final, então assim, o povo brasileiro não conseguiu viver o dia a dia da seleção feminina, totalmente diferente no PAN, quando acontece no Brasil, e a informação tá ali em todos os canais, o tempo todo. O futebol, ele começa antes da abertura e ele é um dos últimos a terminar, então você vai vivendo esse clima e a gente foi conquistando essa torcida ao longo da competição, e ali é divisor de águas. Ali o Brasil passa a ver as mulheres também como atletas profissionais de futebol, as mulheres sabendo sim jogar futebol. Então ali acho que a gente quebra muitas barreiras para 72 mil pessoas dentro do principal palco do futebol brasileiro, Maracanã, com a Marta indo para a Calçada da Fama depois daquele jogo. Então foi realmente histórico, foi incrível, e acho que vai sempre ficar marcado na história do futebol das mulheres no Brasil, aquela conquista do Pan-Americano em 2007. O futebol feminino tem muito mais potencial, né, do que o que a gente imagina, assim. Agora vai ter até um novo patrocinador na seleção, né? Por que ainda tem tanto preconceito? Eu acho que o futebol reflete muito o que é a nossa sociedade, né? E a gente olha hoje para uma sociedade ainda muito machista, homofóbica, sexista, racista. Então, infelizmente, tudo isso você consegue enxergar também no futebol, porque é o reflexo da nossa sociedade enquanto povo brasileiro, que a gente precisa evoluir muito. Então, se a gente for olhar lá quando as mulheres puderam votar, então as conquistas das mulheres dentro dessa sociedade são ainda muito recentes, e a gente ainda tem muito que avançar. A hora que a gente vai falar dessa equidade, né, em várias áreas da nossa sociedade, seja salarial, essa equidade salarial no futebol acho que é difícil discutir a partir dessa perspectiva do futebol, de um futebol masculino que atingiu números que eu acho que são surreais para qualquer coisa, para qualquer esporte do mundo. Esses números, essas cifras, eu acho que elas extrapolaram muito, e não sei se isso se sustenta por muito tempo. Mas eu acredito que infelizmente é um reflexo dessa nossa sociedade, e uma sociedade que construiu isso em séculos. E essa mudança, infelizmente, não vai ser em 1, 2 décadas. É uma transição que vem sendo feita, que é constante, que é diária, que não dá para a gente deixar de interferir,
porque se a gente deixar de interferir, vai levar muito tempo, muito, muito, muito mais tempo mesmo. Então, acho que a gente precisa estar, enquanto sociedade, homens e mulheres, trabalhando no dia a dia para que essas mudanças aconteçam e que a gente tenha essa sociedade realmente mais igualitária. Com certeza. Hoje a gente já vê, né? Graças a Deus aí a gente tem escolas de formação de base, né? Que quando tu começou não tinha isso ainda. Nada. Eu não tive nada de base. Eu com 12 anos já, né? Só consegui o primeiro time de meninas com 12. Ou seja, dos 6 aos 12 eu estava jogando só com meninos, não tinha meninas. E eu sou essa geração bem depois da proibição, ali quando a modalidade passa a ser regulamentada em 83. E aí a primeira equipe de meninas é com 12, mas eu tinha 12, uma 15, uma 20, uma 30, uma 40, porque tinha que colocar todo mundo para jogar no mesmo espaço, né? Só tinha essa, você não ia conseguir. Se fosse esperar ter um número suficiente de meninas com 12 anos para jogar, e não dava. Então colocava todo mundo para jogar junto. Então eu não tive categoria de base, não tive esse processo de esporte, de futebol, de formação. E hoje muito do meu trabalho também na federação é ajudar a fomentar, a massificar, a criar essas competições para que essas meninas possam competir dentro da idade e vai evoluindo de acordo ali com a fase de desenvolvimento cognitivo, motor, e que não se atropele, né? Não se pule etapas para que se formem jogadoras mais completas a hora que chegarem na idade adulta e no alto rendimento. Que bom, né, que isso está mudando. A própria Copa da França foi um estouro, né? Teve muito sucesso, uma ótima repercussão. Que bom. Bom, para fechar, eu quero te pedir uma mensagem de incentivo para as mulheres que sonham em trabalhar no mundo esportivo. Que acreditem muito. Eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo. Eu acredito que tudo é através desse primeiro passo. Então, muitas vezes a gente acha que uma porta vai estar fechada, mas a gente não deu esse primeiro passo para saber se ela está fechada ou não. Então, que acreditem, que tenham coragem, que deem esse primeiro passo. Talvez a porta não vai abrir na primeira, mas aí a gente dá um segundo passo e tenta abrir na segunda. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que realmente, se é isso que quer fazer, acreditar no sonho, correr atrás, ver as formas possíveis, e se não tiver uma forma ali possível, criar uma forma que seja possível conseguir avançar e chegar lá. Aline, muito obrigada por ter participado do Mulheres no Esporte. Te desejo ainda mais sucesso na carreira. Eu que agradeço, obrigada, foi uma honra poder participar. Obrigada. Também quero agradecer a todos que participaram, que curtiram a entrevista. Acompanhe a gente lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um beijo e até a próxima.